Boa noite, pessoal. É uma alegria enorme estar aqui hoje no primeiro encontro das mulheres de comunicação, um espaço criado para dar voz, visibilidade e protagonismo às mulheres que atuam e transformam essa área tão estratégica. Eu sou a professora Gisele, vou conduzir aqui hoje o nosso bate-papo junto com a professora Priscila. Pode vir aqui, Pri. Palmas para a Pri. Nós iremos mediar essa conversa contando com a participação de vocês, tá? Então, o evento de hoje, a gente quer que seja uma coisa informal, que a gente possa perguntar, que possa ser um local para a gente realmente trocar informações, criar um network, né? Saber um pouquinho como que as mulheres da comunicação estão atuando aqui no mercado, né, de Prudente e região. Muito feliz também de estar recebendo aqui nossas colegas de profissão, a Larissa, a Mônica, né? Uma alegria ter vocês aqui, a professora Fabi, o Tato, o Denis, né? Vocês, nossos alunos, nossos ex-alunos. É sempre muito bom receber vocês aqui na nossa escola. Bom, quero agradecer imensamente também o aceite das nossas convidadas de hoje, né? Agradecer também a Unimed Presidente Prudente, que cedeu alguns brindes para a gente poder estar sorteando no fim da palestra, tá? No fim do nosso bate-papo. Bom, vou chamar aqui para compor a nossa mesa a Paula Ceplin. A Paula é jornalista, repórter da TV Fronteira, âncora e apresentadora da CBN Prudente. Já trabalhou na mídia impressa, no Jornal Imparcial e no Oeste Notícias, como repórter e pauteira. Foi correspondente no Oeste Paulista do jornal Folha de São Paulo. Iniciou sua carreira no jornalismo empresarial como assessora de imprensa. Seja bem-vinda, Paula. Vou chamar agora a Mônica. Pode vir, Mônica. A Mônica é publicitária, com MBA em Marketing e Gestão de Vendas, atualmente gerente de marketing na incorporadora Mampei Funada, tem mais de 20 anos de experiência em agências, é apaixonada por criar e planejar estratégias, e hoje ela está aqui para poder bater um papo conosco. Seja bem-vinda. E agora, a Stephanie Mello, formada em jornalismo, iniciou sua trajetória profissional ainda na faculdade, né, com estágios aqui no laboratório da TV da FACOP, antiga FACOP. Trabalhou na TV Fronteira, assessoria de imprensa da Sabesp, e hoje ela atua na Lista Mais, trabalhando como coordenadora de marketing. Seja bem-vinda. Bom, para começar a nossa conversa, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho como que vocês começaram na comunicação, por que vocês escolheram essa área, como que foi essa trajetória até chegar onde vocês estão. Boa noite. Boa noite. Eu falo baixinho, né? Será que... Vou tentar falar mais alto. Som. Aqui. Bom, é um prazer voltar aqui, né? Depois de tantos anos. Eu falei que na hora que a gente vai pensando, eu falei, nossa, eu formei em 2005, 20 anos já de formada. E quando eu entrei para fazer jornalismo. No meio do caminho, eu conheci o Panduro, o Xando, na época. Mudei de ideia, fui para a parte da publicidade. Mas o sonho antigo era arquitetura. Só que na ocasião não tinha ainda aqui na Oeste, e aí fui para o jornalismo e hoje, né, estou numa construtora, então trabalho com a parte de arquitetura muito presente, então isso foi voltando. Mas a área de comunicação sempre me encantou, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de fazer a diferença através das marcas, né? A gente impulsiona ainda mais a força da nossa comunicação. Boa noite, gostaria de agradecer o convite da Gisele, que também foi minha chefe, já foi minha chefe, e agradecer
a todos vocês por terem confiado a mim, terem lembrado do meu nome para estar aqui. Bom, comecei no jornalismo, decidi fazer jornalismo, na verdade, depois de um teste vocacional, porque eu nunca quis fazer jornalismo. Nunca quis, nunca sonhei, porque às vezes a gente encontra gente que, nossa, eu sempre sonhei em fazer jornalismo e tal, mas a vida foi me conduzindo para o jornalismo, né? E já no primeiro ano de faculdade, eu comecei estágio no Oeste Notícias. Durante toda a faculdade, eu fiz estágio. Naquela época, os estagiários faziam textos, saíam para a rua, assinavam. Era uma época muito informal assim do jornalismo, né? Não tinha tanto rigor assim como a gente vê hoje, né? Até mesmo naquela época que eu fiz, muitos profissionais que já atuavam há anos começaram a fazer faculdade, porque era muito aquela coisa da experiência, né? Então, pela experiência, iam atuando, iam entrando no mercado, iam sendo repórteres de impresso, repórteres de rádio. E daí, na minha turma, eu tive muitos profissionais que já atuavam há muitos anos e que daí queriam tirar o diploma, né? Então, assim, eu tive essa bagagem muito grande desses profissionais já gabaritados, que só estavam ali para pegar o diploma, né? E depois da faculdade, muita gente faz o estágio, espera ficar efetivado, né? Eu fui demitida na semana que eu ia me formar. Eu fui dispensada do estágio e daí eu falei, nossa, o que eu vou fazer, né? Bom, enfim, mas Deus foi encaminhando e eu posso dizer que nem um dia da minha vida, assim, nem um dia depois de formada, eu fiquei desempregada. Deus foi conduzindo tudo assim na minha vida. E eu fui, primeiramente, cobrir a licença maternidade da Valéria Garbulho, no Curtume Vitapele, e que a gente atendia, era contratada por uma agência de publicidade, né? A Desperte, na época. Hoje, tipo, uma dos embriões, acho que é a Audi, né? A Audi. Na época, eu fui contratada por essa agência e fui para a Vitapele cobrir só a licença maternidade. Então, às vezes, algo despretensioso se torna, né, uma efetivação, né? Foi o que aconteceu comigo. Então, atuei 6 anos na assessoria de imprensa, porque depois que a Valéria voltou da licença maternidade, o dono da empresa falou, olha, eu não quero mais agência, vocês topam abrir um setor de comunicação aqui? E a gente topou. Naquela época, o Curtume tinha 3.500 funcionários, e foi uma experiência muito bacana para a minha vida, né? Depois fui para o Imparcial, também 6 anos no Imparcial. Primeiro eu comecei como repórter, depois como pauteira, né? Hoje em dia a gente chama de produtor, né? Coordenador de produção, enfim. E depois de 6 anos fui para a TV. Estou na TV há 11 anos, comecei como produtora, depois de 4 meses fui para a coordenação do FN1, que é o Jornal do Meio-Dia, e há 4 anos eu estou na rua. Há 4 anos eu sou repórter de rua lá na TV. Entrei também de forma despretensiosa, cobrindo, né? Quem sabe assim, o dia a dia da TV, tipo, vai lá na rua, o repórter faltou, o repórter está de licença, e eu era isso, eu era o quebra-galho. E daí eu me efetivei. Mas assim, eu sou repórter, mas assim, nunca deixei de produzir, né? Que é o que eu gosto bastante, que é produzir, estar no meio das pessoas. E há 1 ano e meio eu tive um outro desafio, que foi fazer rádio. Eu nunca tinha feito rádio, e eu recebi o convite de ir para a rádio CBN, e hoje eu e Murilo Zara fazemos o programa matutino da rádio CBN, 2 horas, ao vivo, um grande desafio. Mas assim, graças a Deus, eu acho que as oportunidades chegam e a gente tem que abraçar. Se a gente não se acha tão capacitado para aquilo, eu acho que a partir do momento que você se coloca à disposição, as coisas vão fluindo. Então, a minha vida até agora foi assim, né? E eu agradeço a Deus, as oportunidades, as pessoas que Deus colocou no meu caminho para que eu possa estar falando para vocês hoje da minha trajetória. É isso. Boa noite, pessoal.
Também gostaria de agradecer a Gisele o convite, né? É um prazer também estar aqui com vocês. Acho que eu sou a mais novinha aqui, mas é legal porque eu me sinto próxima ainda do tempo que eu me formei, né? Eu me formei em 2017 e, apesar do tempo ter passado, eu olho aqui os ambientes da faculdade, vejo os estagiários e sinto como se eu estivesse aqui desde então, né? A minha decisão pelo jornalismo, ela veio lá da época do colegial, né? Eu era uma pessoa muito tímida, só que eu sempre gostei muito dessa parte de mergulhar em histórias, em entender, né? Em ouvir as pessoas, em ajudar as pessoas de alguma forma, né? Ter algum propósito de construir ali com elas uma melhoria, de auxiliar elas a ter ali uma voz, né? E aí, com isso, eu decidi vir para a faculdade, entrei aqui no jornalismo e comecei aqui, logo no primeiro termo, fazendo estágio na faculdade. Na época era a Facop, então entrei no portal, não sei se ainda tem, né? O portal, a redação, a gente mantinha ali os textos da faculdade, depois fui para o laboratório de TV. E eu falo que eu fiz a minha faculdade aqui dentro, nos laboratórios, porque eu tinha muito apoio dos professores, aprendia, fui me desenvolvendo, liberando ali aquela situação de ser tímida, porque eu era uma pessoa totalmente introspectiva, queria ouvir, queria ajudar as pessoas, mas não sabia me comunicar muitas vezes, e aí fui aprendendo tudo isso, me formei, e aí, na época, eu tinha, então, a experiência aqui da faculdade, né, de ter feito os estágios. Tinha tido experiência também na TV Fronteira, trabalhei com a Paula na época do estágio também, fiz estágio na Sabesp, e eu saí para o mercado com aquela visão de trabalhar no jornalismo diário, porque era onde eu tinha trabalhado e eu tinha experiência. E aí eu caí de paraquedas lá na Lista Mais, né, por uma necessidade de trabalhar. Precisava trabalhar, tinha me formado, queria entrar para o mercado, tinha casado, então não tinha outra opção, tinha que trabalhar. E lá eu conheci um universo totalmente diferente do que eu trazia ali na minha bagagem, né? Onde eu ia trabalhar com marketing, né? Com a parte de marketing digital especificamente, né? Isso antes da pandemia, onde tudo era muito diferente, né? E aí foi onde eu tive esse desafio de aprender, de lidar ali com clientes, porque antes no jornalismo eu lidava com entrevistados, com pessoas que são voluntárias ali para dar uma entrevista, né, que querem ali, que têm interesse de contar a história dela para que a gente consiga ajudá-las. E aí, quando você vai lidar com o cliente, é uma experiência totalmente diferente, né? E aí eu fui tendo ali fui me abrindo a aprender, a entender, e passei por várias áreas ali dentro da Lista Mais. Então, eu entrei trabalhando no pós-venda, depois eu fui para uma área de sucesso do cliente, onde eu tinha que ajudar o meu cliente a ter ali um bom resultado, a ter rendimento com aquilo que ele comprava, até chegar no marketing, que era onde eu falo assim, que fechava todas as pontas, né? Então, eu saía ali do embrião, ali, entendendo quem era o cliente, para chegar no marketing, que era o caminho inverso, né? E aí foi onde, então, eu me encontrei. Hoje eu trabalho só com digital, e foi através dessa experiência da Lista Mais que eu acabei até empreendendo. Então, hoje, além do meu trabalho lá na coordenação, eu trabalho com produção de conteúdo para empresas, né? Uma empresa aqui de Prudente, a Farmácia Campos, e uma empresa de Bonito, que é uma agência de turismo, onde eu produzo também conteúdos para ajudá-los na performance, né? Então, adquirir mais clientes com o trabalho que eu faço, né? Então, é isso, da minha trajetória aí. Alguém quer fazer umas perguntas? Vocês vão me ajudando, tá bom? Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho como que é o mercado de trabalho para a mulher aqui na região. De alguma forma, vocês sentem diferença? Já vivenciaram alguma situação inusitada ou alguma coisa nesse sentido? Bom, quando eu até vi o tema, falei, com certeza isso vai vir em pauta. Mas, por incrível que pareça, o fato de ser mulher, ele não gerou nenhuma dificuldade. Graças a Deus, tive o privilégio de trabalhar com muitas pessoas que, eu acho que no ramo da publicidade tem muita diversidade, né? Não tem como a gente ter criatividade sem diversidade. Então, eu sempre fui muito bem acolhida. Eu comecei na parte de criação, então, a maior parte da minha carreira foi como designer.
E eu sempre era a única entre os homens. Assim, até hoje, eu acho que eu trabalhei com 2 mulheres. E, pelo contrário, assim, eles acolhiam, respeitavam. Às vezes eu percebia que estava saindo um pouco, colocava o fone. Mas eu acho que o fato de ser mulher só me ajudou. Porque aí eu tinha a sensibilidade que, às vezes, eles não conseguiam ter. De repente, para algum cliente um pouco mais sensível. Então, na trajetória, atendi o grupo A Tia. Então, tinha que ter essa sensibilidade para lidar, né, com o luto, com a perda. Ou, às vezes, uma loja de moda, de joias. Então, isso sempre foi um ponto interessante de completar o que a Mônica está falando. A gente vem no mercado, acho que todas as áreas, né? Grande parte das áreas são basicamente masculinas, porque as mulheres entraram depois. Mas essa complementação é muito legal, né? Esse olhar da mulher para qualquer área, né? Que vem talvez com mais sensibilidade, ou talvez com mais controle, né? Dependendo, mais organização, né? Então, mesmo que a gente chegue depois, a gente consegue trazer uma complementação, né? Isso que você falou, Pri, eu acho que é super importante, porque é algo que a gente precisa carregar dentro da gente, a crença. Acho que quando a gente acredita que, por eu ser mulher, isso vai ser mais difícil, eu acho que a gente já carrega um peso que, às vezes, nem tem necessidade de carregar. Então, eu acho que sempre, se eu sentia que estava sendo desafiada, agora que eu vou entregar só para provar. Então, para mim, era muito mais como um estímulo, né? E eu acho que, em qualquer mercado, muitas vezes a gente precisa fazer para depois a gente ter o retorno, ter esse valor de volta. Então, ser mulher, eu acho que até hoje foram só benefícios. Tem desafios, às vezes, na maternidade, né? Então, quando eu fui ser mãe, era meu sonho. Eu falei, agora, né? Como que eu mudo? Mas eu sempre consegui conciliar muito bem, né? Eu trabalhei na Despert também, mas lá em Londrina, e trabalhei na Audi durante muitos anos. E lá era uma segunda casa, então, pelo ambiente de agência também, eu levava minha filha, ligava a galinha pintadinha no computador e ia trabalhando no outro. Então, eu sempre fui muito bem acolhida. Tive o privilégio também, acredito, de ter trabalhado com pessoas que tinham essa sensibilidade para não ter o preconceito e para conciliar também o universo de mãe, que é diferente. Então, enquanto todo mundo voltava, eu voltava depois das 6, mas com a minha filha. Então, acho que até hoje só foram benefícios. Bom, o fato de ser mulher, né? Acho que hoje nas redações, eu já trabalhei em redação, as primeiras redações que eu trabalhei, a maioria era de homem, falar a verdade, não era? Antigamente. Era muito mais homens do que hoje. Hoje ali, o que eu vejo onde eu trabalho, são muitas mulheres. No entanto, ter muitas mulheres juntas também não é aquela coisa, né? Porque as TPMs todas juntas, né? Os hormônios, né? Aquela coisa, aquele povo turbilhão. Enlouquecendo. Então assim, daí os meninos que sofrem com a gente. Mas assim, tem muito daquela coisa da sensibilidade na hora de fazer uma reportagem, não que os homens não tenham, mas igual, por exemplo, eu estou aqui com o meu celular, acabou de sair eu estou de férias, mas acabou de sair uma reportagem minha, né, que já estava gravada, de deficientes, né, que o Censo divulgou recentemente o número de deficientes no país, e eu fiz porque eu pauto a minha reportagem, tá? Tipo, 98% das minhas pautas, das minhas reportagens eu que pauto, né? Então, daí eu fiz um levantamento da região, e daí eu trouxe uma mãe que ela quer que a filha, ela sabe das limitações da filha, mas ela quer que a filha tenha uma vida normal, vamos dizer assim, ir para a praia, viajar com a família, enfim. E daí eu estou recebendo várias mensagens assim, putz, que reportagem bacana, você conseguiu trazer, não sei o quê. Eu acho que a mulher, ela tem um pouco disso, essa coisa da sensibilidade, de trazer
certos assuntos, né, que às vezes despercebido, trazer à tona. Eu acho que isso daí é uma vantagem feminina, não que o homem não tenha isso, mas eu acho que é uma vantagem feminina, né? Acho que na nossa profissão isso é muito bom, né? Com relação a ser mulher, o que isso influencia do lado de fora das redações, isso daí é algo que realmente pega um pouco, principalmente quando você trabalha com, sei lá, jornalismo, seja impresso, seja quando é aquele jornalismo diário, né, principalmente TV, né, eu acho que a mulher tem que se colocar. Até a gente teve até um curso com os estagiários recentemente lá, né, e a gente falou sobre isso, né, essa questão de você dar um limite, né, para fonte. Fonte não é seu amigo, fonte não é seu íntimo. A fonte ela tem que ter um limite. Você tem uma intimidade com a fonte, só que você não pode romper aquilo ali, né? Tipo, por exemplo, eu dei até um exemplo ali, né, naquele curso. Você tem que ficar de olho, por exemplo, uma fonte. O filho ele se tornou um avô. Daí você fala, parabéns, você é vovô, tal. Mas assim, isso não tem que passar o limite de uma intimidade, né? Porque daí você, principalmente no setor político, se você for para o setor político, um jornalismo mais assim, que você precisa de uma credibilidade maior, né? Que ninguém não tenha o seu rabo preso em nenhum lugar, né? Você precisa se portar, né? E colocar um certo limite, né? Principalmente a mulher. Para o homem é benefício. Você ser lindão ou tal, para a mulher, não. A mulher é complicado isso daí, principalmente no nosso meio, né? Quem está ali no jornalismo diário, não digo assim, no jornalismo empresarial, acredito que também tem que colocar um certo limite, né? Mas eu acho que de uma maneira geral, isso é um desafio para a mulher também, no mercado. Bom, dos lugares que eu passei também, nunca tive assim um problema por ser mulher, né? Na verdade, sempre fui bem acolhida. E ali no marketing, né, onde eu tenho trabalhado por mais tempo, a presença da mulher tem sido muito forte também, por quê? Pela questão, igual a Mônica pontuou, da sensibilidade. Então, quando você vai lidar com um cliente, às vezes a mulher ela está mais disposta a ouvir, né, a receber, a ajudar, do que o homem, que é muito mais prático. Então, ele vai buscar uma solução mais direta e, às vezes, a gente não vai encontrar aquilo com tanta facilidade. A mulher ela vai captar aquela informação, ela vai pensar, ela vai trazer algo mais personalizado, porque tem disso, né? A gente que é mulher, a gente tem essa questão de não jogar, mas trazer aquilo que vai atender a necessidade, que vai ali ser, de fato, a solução para aquela pessoa, né? Então, na área que eu trabalho hoje, até na empresa, a gente vamos colocar aí 70% mulheres, porque são áreas que a gente precisa ali ter essa sensibilidade para captar e ajudar as pessoas, né? Então, essa questão da sensibilidade também é bem forte, né? Pelo menos na área que eu trabalho. Eu acho que tem uma coisa também para a gente levar em consideração, não sei se isso eu falaria-se mais para frente, mas as mulheres, né, eu tenho visto muito com os meus clientes de consultoria, o quanto que o poder de decisão na decisão de compra está calcado na mulher. E isso, assim, para os mais diversos ramos, né? Atualmente, eu tenho conversado muito com um cliente que fala sobre investimento financeiro, que eu não achava que era uma área que a mulher atuasse tão fortemente. E por mais que ele diga, né, que olha, a decisão é do casal, mas se a mulher quiser. Tipo, é do casal, o casal vem junto conversar comigo, mas se a mulher falar que não, é não, né? Então, as mulheres também estão... eu digo também porque eu acho que isso é um movimento que vem de um tempo para cá, né? Eu não consigo imaginar meu pai e minha mãe dando uma opinião sobre investimento financeiro, imagina, né? Aliás, sobre praticamente nada. Mas hoje é um movimento muito mais forte. As mulheres decidem
assim, coisas até bastante específicas, né? Claro que as coisas de casa a gente já sabia que tinha a ver muito com a decisão da mulher. Então, as empresas precisam ter mulheres, né, nos seus departamentos de marketing, né, na sua comunicação, porque precisa entender a cabeça feminina, né, que é bem fácil, né, gente? Cá entre nós é bem simples, né? Mas para cada persona, né, a gente precisa entender ali as dores. Ô, Pri, até em relação a isso... Cadê ela? Acho que ela está no... Mônica. Achei que era a Gi que estava falando. Em relação a esse poder também de compra, o que eu vejo hoje, cada vez mais, a mulher ela está alcançando no mercado de trabalho posições estratégicas. Então, o poder de compra está mais nas mãos dela. Eu acho que isso é muito importante. Hoje, na Manpay, que é uma empresa de engenharia, e aí a gente imagina aquele universo totalmente masculino. A nossa liderança, a maioria é feminina na alta gestão. E dentro das obras, tem engenheiras também, mulheres. Então, eu acho que esse poder de compra que a mulher está adquirindo, né, por estar se especializando, estar conseguindo dedicar também a carreira de mãe, né, sem deixar de lado a profissão, eu acho que esse fato também, o poder está, de fato, na mão dela cada vez mais, né, só para complementar. Isso se reflete na comunicação, né? Então, precisamos ocupar cada vez mais esses espaços, né? Oi, boa noite, meninas. Eu sou a Tayane, sou aluna de marketing, estou no 3º termo. E eu queria questionar vocês, para vocês darem conselhos para nós. É uma pergunta mais pessoal, eu acho que várias meninas aqui vão se encontrar nessa pergunta. Eu tenho 27 anos, estou no meu 3º termo, mas encontrei hoje uma área que eu gosto de trabalhar, que é o marketing. Onde que eu quero chegar é que conselhos vocês dão para a gente que está começando agora no marketing, na comunicação, na publicidade, no jornalismo, porque eu sei que eu estou um pouco mais velha, eu me sinto mais velha, mas nunca é tarde para a gente começar. Ou também tem a pressão, né, de às vezes a gente quer aprender tudo, quer ser a melhor, quer conhecer, quer crescer. E quais conselhos vocês, na jornada de vocês poderiam nos trazer? Obrigada. Bom, eu acho que o principal conselho é aproveita a oportunidade, depois aprende. Acho que esse é o melhor conselho. Eu trabalho agora na área de marketing, mas eu trabalhei a minha carreira inteira em agência de comunicação, na parte de designer. Então, quando surgiu a oportunidade para fazer a coordenação do marketing, eu falei, meu Deus, será que eu consigo? Aí eu falei, vou, depois eu descubro. E tem coisas que a gente não vai saber, tem coisas que a gente vai aprender fazendo. E eu acho que Deus sempre coloca pessoas muito especiais no caminho da gente para que a gente aprenda juntos. Eu acho que nada se cria literalmente sozinho. Então, é acreditar e aproveitar as oportunidades. Depois você pensa como você vai fazer. Mas aproveite e, principalmente, eu acho que ter vontade. Hoje, não sei, né, vocês o que percebem disso, mas eu sinto, às vezes, esse fato de estar muito especialista hoje, todo mundo quer ser muito especialista, falta essa percepção do todo. Né? Você pode se especializar numa determinada área, mas você precisa, igual a Stephanie falou, você precisa entender o contexto para você, de fato, ser estratégica. Então, a todas as oportunidades que tiver de atuar em outras áreas, eu acho que isso também é o que vai trazer o diferencial depois de conseguir linkar tudo isso. Então, eu trabalhei na parte de designer durante a maior parte, depois eu fiz gestão de projetos, depois eu fiz atendimento, e aí, na pandemia, eu voltei para fazer arte, porque daí, né, tudo mudou, a agência mudou, muita gente saiu. E hoje, o que me fez conseguir, né, coordenar o marketing, depois agora chegar na gerência, foi o fato de eu ter feito várias coisas. Então, é ter esse olhar aberto, né, para aprender, e depois a gente descobre como que funciona, né? Eu daria 2 conselhos. Um é ser humilde,
Porque sempre vai ter alguém melhor que você, sempre vai ter alguém mais capacitado que você. Seja humilde para falar, eu não sei. Como é que faz isso? Seja humilde para aprender, né? E o outro conselho é, seja proativo. Hoje o mercado, tipo, entrega mais do que te pedem. Tipo, igual, minha função é ser repórter. Ninguém me obriga a produzir. Mas eu produzo porque eu gosto de fazer isso. Eu tenho minhas fontes. Então, assim, eu não vou sentar e cruzar meus braços e falar, não, eu quero uma pauta agora e tal. Não, eu faço minha pauta e eu vou para a rua e pronto, acabou. Então, assim, eu entrego mais do que me pagam. Então, assim, não porque eu quero me mostrar. Muita gente interpreta assim, no seu ambiente de trabalho. Muita gente vai interpretar que você quer puxar o tapete, porque você quer ser melhor. Mas não, você está entregando mais do que te pediram para fazer. Eu acho que esse é um segundo conselho que eu daria para quem está começando. Seja humilde e seja proativo. Não fique esperando as pessoas te pedirem algo. Já entregue para ela, entregue o que ela está pensando, sabe? Seja um profissional ativo, ágil, sempre disposto, entendeu? Bom, essa é minha visão, meu conselho pessoal, né, claro, mas é o que eu aprendi ao longo aí da minha trajetória até agora. Bom, o meu conselho também tem um pouco ali da Paula, proatividade, né? Até falando por mim, assim, às vezes a gente fala assim, a oportunidade não chega para mim, não vejo as pessoas me ofertarem ali algo que eu queira. E muitas vezes depende de nós mesmos, né? A gente tem que se colocar, se lançar a buscar essa oportunidade para que a gente consiga ter o nosso espaço, né? Então, assim, pelo menos ali na minha história ali de trabalho, eu nunca, já passei por várias áreas, mas nunca chegou alguém e falou assim, olha, Stephanie, hoje essa oportunidade está aberta e eu lembrei de você, né? Na verdade, eu sempre me abria a aprender, né? Me colocava à disposição e ia com a proatividade. Então, eu quero fazer, deixa eu aprender, deixa eu ficar perto de quem está fazendo para eu ver como que faz, né? Às vezes não é aquele momento que eu vou ocupar aquela situação ou aquela função, mas eu já estou me preparando, porque quando chegar essa oportunidade, eu já estou pronta, eu já sei, eu já tenho essa noção, né? Então, a proatividade hoje é fundamental, né? Eu vejo que falta isso até no mercado, igual lá, eu contrato pessoas, então, às vezes, a gente contrata, mas a pessoa quer ficar ali, só no dela, e tá bom, e aí, às vezes, reclama, não tem vaga, não tenho chance, e, na verdade, está faltando a postura dela, né? A proatividade dela, a atitude, exatamente, a coragem também, né? Porque se você não tem coragem ali de se lançar, de aprender, de se colocar, né? De passar ali aquele limite, eu não consigo, né? Não vai ter espaço ali para você atuar, né? E também essa questão de você aprender mesmo, né? Se dedicar. Então, assim, para que a gente consiga desenvolver algo, né? Construir ali a nossa carreira, né? Conseguir coisas maiores, a gente precisa aprender. Então, a gente tem que ter ali também esse foco, né? Então, separar essa situação, não, eu quero aprender, eu estou disposta, né? E abraçar o que vier, né? Eu vou ficar em pé para fazer a pergunta, porque mesmo ficando em pé, já é difícil de me enxergar aqui atrás pela minha estatura privilegiada. Então, não tem outro jeito, tá? Primeiro, é muito bom ouvir vocês. A Mônica, a Paula, a Stephanie, a Priscila. A Mônica eu praticamente estou conhecendo hoje, eu não me lembro se a gente teve alguma vivência aqui na Escola de Comunicação e se ela é egressa daqui. As outras três são colegas aí de uma longa data, né? E com a Gisele comandando aqui, que a gente estava lembrando que ela foi a primeira editora-chefe, portanto, mulher, do jornal O Imparcial. E é uma história que é bacana, que abriu o caminho, que ainda hoje escrevo para o Imparcial, e a minha chefia lá é feminina, que é a Aline Martins. Aliás, eu só tenho chefia de ex-alunos. No Imparcial, a Aline Martins. Aqui na Unoeste, outra Aline, que é a Blasek. No esporte que eu faço na 101 City Júnior, aqui na Escola de Comunicação, o nosso coordenador, o professor Dr. Tiago.
entendeu? Então eu estou rodeado aí de mandos que eu obedeço com muita consciência, com muita paciência e com muita determinação, porque fazem parte das crias que surgiram aqui e que nós tivemos a felicidade de participar. Ouvindo vocês, uma coisa me intrigou, né? E baixinho é intrigado por natureza. E se é jornalista, é 2 vezes mais intrigado, tá? E com o pé na publicidade, até porque atualmente voltei a lecionar na publicidade, uma experiência que tinha feito anteriormente, e por atividades minhas profissionais que foram relacionadas à publicidade, em nível de empresa de comunicação e em nível de propriedade de agência que agenciava a publicidade. Vocês falaram muito aí em sensibilidade como sendo assim um diferencial da mulher. Eu tenho para comigo que o profissional de comunicação, em qualquer área da comunicação, isso não é exclusividade do jornalismo, o profissional precisa ter sensibilidade. Essa é uma qualidade básica, inclusive, de sobrevivência do profissional. Se não tiver sensibilidade para lidar com gente nas mais diferentes idades, não tem sobrevivência. Aí tem outras 2 questões que são muito elementares. A capacidade de ouvir, não é só ouvir, é a capacidade de ouvir, que significa ouvir e compreender o que está sendo transmitido. Não só o que a pessoa está lhe dizendo, mas o que a pessoa está querendo lhe dizer. As entrelinhas muitas vezes são mais fortes que as linhas, que as narrativas. E outra questão é a visão periférica, né? É você enxergar para além do seu redor, para você contextualizar aquele assunto que está sendo exposto. Então, entendo que todas essas questões são inerentes às profissões relacionadas ao mundo das comunicações. Aí vem a pergunta, né, dentro do contexto, que eu faço para vocês. Vocês sentem que os companheiros homens têm sensibilidade ou não? Ótima pergunta. Muito bom. Eu acho que, independente do gênero, eu acho que a sensibilidade está presente. Hoje, né, na equipe que eu atuo, tem homens muito sensíveis, né, que eu consigo co-criar junto, que a gente consegue ter estratégias muito mais assertivas, por ter um olhar que é sensível, mas ao mesmo tempo é prático. Mas eu acho que o mais importante hoje, e aí eu vou falar num nível não só de comunicação, mas de gestão como um todo. Muitas vezes, essa objetividade, essa praticidade, ela é necessária para a gestão, porque a empresa ela precisa ter resultado, né? Sem resultado, a empresa também não sobrevive. Então, hoje, né, o meu gestor mesmo, ele é uma pessoa extremamente prática, e eu sou extremamente sensível, e lá onde eu trabalho a gente faz o Manguide, não sei se vocês conhecem, é um teste de perfil comportamental, e nós somos o oposto. Então, quando faz a sinergia, já deu um choque. Mas, na verdade, a gente conseguiu, no dia a dia, somar. E eu acho que isso que é importante. Às vezes, a gente não buscar também pessoas que são iguais, né? Mas que provocam, que a todo momento fazem com que a gente realmente pense. E quando a gente tem, né, pessoas sensíveis, eu acho que ajuda, cocria, mas quando a gente tem pessoas práticas, eu acho que provoca. E tudo que provoca faz a gente crescer, desenvolver, pensar, repensar. Às vezes a gente acha que estava coberto de razão. E na sensibilidade até, só complementando, relacionamento com o cliente. Quando chega uma demanda, eu, né, compro a história do cliente em todos os sentidos. E precisa ter essa pessoa com um olhar mais prático, mais objetivo, mais racional, para entender, olha, mas se a gente abrir a sessão para esse cliente, como que vai ser em relação aos outros? O que isso vai custar a longo prazo? E numa esfera jurídica, usar essa palavra, né, pode nos comprometer? Será que é esse o momento da gente falar? Então, eu acho que ter parceiros também que não são sensíveis somam muito no dia a dia. Eu ia falar exatamente isso, que
Se a gente vê numa empresa com todo mundo super sensível, né? Primeiro que um chororô, né? Chega um cliente com problema, um aluno aqui com a história, a gente, ai, meu Deus, né? Então, tem que ter esse equilíbrio mesmo. E, muitas vezes, essa racionalidade vem um pouco mais do masculino, mas é fundamental, assim, né? A gente tem que ter esse equilíbrio mesmo, porque, senão, não dá para ser só o racional e não dá para ser só a sensibilidade. Agora, Homero, sabe o que eu tenho achado mais difícil? Não é nem no meu trabalho, é em casa. A visão periférica. O que acontece com o homem que não tem visão periférica, gente? Não enxergam nada ali. A gente tem que deixar setinhas, né? Mas essa complementação e essa diversidade para as empresas, e acho que até para a gente como profissional, é fundamental, né? Quero só aproveitar e agradecer a presença dos professores, dos nossos alunos. Né? O Homero gosta tanto de mulher que ele nasceu no Dia Internacional da Mulher, né, Homero? Né? Então, muito legal. Quando saiu o evento, muitos alunos mandando mensagem. Ah, eu posso participar, professora? Pode e deve, né? Porque a gente não quer fazer um clube fechado, né? A gente quer que todo mundo discuta, que todo mundo participe dessa conversa nossa. Então, muito obrigada aqui aos professores, egressos, tem egressos também, muitos funcionários. Nossa, muito legal. Aí, está vendo a sensibilidade da mulher? Só de você falar do Homero, o Homero também foi meu chefe, já fico aqui, ó, com o nozinho na garganta, porque eu aprendi muito com o Homero. Hã? Foi meu professor de rádio, né? Foi meu chefe também lá no Oeste Notícias, aprendi muito com ele, muito. E assim, lembrando, minha cabeça viajou também, eu lembrei também de uma conversa que eu tive com o Reinaldo Ruas, pouco antes assim dele ficar mal, que foi meu primeiro chefe de redação, né, que era uma pessoa apaixonada pelo jornalismo e tudo mais, e ele falava justamente isso que o Homero falou, olha, dessa coisa da pessoa te usar, né? Estou falando do jornalista, né? Ele passar uma mensagem, às vezes ele fala uma coisa, mas a principal mensagem está nas entrelinhas, né? Então, assim, isso tudo, a gente precisa estar sensível a isso também, né? Ser muito observador com relação a isso, porque a gente é muito usado, em todos os meios, assim, sabe? E a gente tem que estar munido disso, né? Para não cairmos aí nessas entrelinhas que o Homero acabou de dizer, né? E justamente o Homero falou isso, eu lembrei, veio na minha cabeça que o Reinaldo Ruas falou para mim na Câmara Municipal nas últimas semanas ali, antes dele ficar bem mal e tal, e depois vir a falecer. Mas assim, eu disse que a mulher, Homero, ela tem, eu acredito, eu continuo acreditando, que ela tem um pouco mais de sensibilidade que o homem, porque eu acredito que o homem é mais cético, né? A gente tem um pouquinho mais essa coisa, acho que por conta das mulheres que já tiveram a experiência da maternidade, enfim, ou até mesmo pelos nossos hormônios, eu acredito, né? Mas assim, a gente também tem que contar que tem mulheres mais frias que um iceberg, né, que vai fazer uma reportagem de uma família, enfim, que está precisando, sei lá, uma questão super sensível, consegue chegar lá, não narrar aquela situação, não se envolver com aquele momento, entendeu? Também tem, né? Então a gente tem que também abrir um parênteses que tem mulher, né, e mulheres, enfim, todo mundo tem o seu jeitão, mas eu acredito sim que a mulher é um pouquinho mais sensível que o homem, sim. Continuo com a minha tese, Homero. Na verdade, essa questão da sensibilidade, quando a gente fala, não é só a questão ali de saber lidar, né, de saber se envolver, mas a questão até de saber ouvir, né? Então, assim, se a gente for analisar ali a questão entre o homem e a mulher ela está mais disposta a ouvir
do que se colocar a falar. O homem ele já tenta trazer mais a solução, mas em algumas situações, em alguns cargos principalmente, a gente precisa dessa complementação do homem e da mulher, porque igual a Priscila falou, se a gente for trabalhar só com mulher, que situação seria ali, né? Todo mundo se envolvendo, às vezes a gente precisa de uma resposta direta, né? Eu que trabalho com cliente, por exemplo, se a gente for só ouvir o lado do cliente e se sensibilizar com a história dele e tentar ajudá-lo ali com a nossa parte mais emotiva, às vezes a gente acaba entregando, não que a gente vai fazer além do que a gente pode fazer, né? Não é isso, mas às vezes acaba que o cliente ele usa da nossa sensibilidade, da nossa disposição, até de uma forma que não seria o mais correto, né? Então, o homem ele já tem mais essa visão, ele já observa mais, ele já consegue enxergar ali de forma mais pronta o que é preciso falar ali naquele momento. Mas na questão de ouvir, a mulher está mais disposta, né? Então, assim, de pensar, de entender, de se colocar. Então, eu acredito que tem que existir aquele equilíbrio, né? Claro que a mulher vai acabar sempre abrindo um pouco mais a mão, mas eu também defendo igual a Paula. A mulher acaba sendo mais sensível, sim, e isso é necessário muitas vezes. Eu só lembrei de uma situação, não sei se a Gi vai lembrar, quando ela era a chefe do Imparcial. E uma vez eu fui, na verdade eu fui cobrir lá, o repórter, o Cássio Oliveira tinha faltado, o repórter de esporte, e eu fui cobrir um treino do Grêmio e tinha coletiva. Você lembra disso, Gisele? Não? Tinha coletiva de imprensa. Daí acabou o treino, né? Acabou o treino, daí os jogadores falaram assim, a coletiva vai ser no vestiário. Eu acho que você... Daí o Zé Reis falou, mas como assim, né? No vestiário? E eu eu era repórter, ele estava cobrindo, né? Eram só repórteres homens, mas tinha outras repórteres mulheres que já tinham descido no vestiário, né? Daí o Zé Reis, que era nosso fotógrafo na época, eu não vou descer lá, que não sei o quê. Eu falei, Zé, muito menos eu, vamos embora. Daí a gente veio embora sem nada. Falei, Gi, aconteceu isso, isso e isso. A Gi teve a sensibilidade, né? De falar, poxa, não pode ser assim, né? Uma coletiva dentro do vestiário, né? Isso daí não é legal. Daí a Gisele entrou em contato lá com o Grêmio, falou, aconteceu e tal, daí foi se entender. Aí vai a sensibilidade de uma mulher também na chefia, né? E assim, também de um posicionamento, porque eu poderia muito bem falar, vamos lá, vamos descer lá, vamos ver a galera no vestiário. Mas assim, daí, e a outra vez que eu fosse cobrir? Como é que ia ser? Né? Olha lá, a Paula desceu da primeira, então vai descer lá no vestiário de novo. E de novo, e cadê o respeito? Entendeu? Então, assim, sempre a gente está meio que provando alguma coisa, assim, né? Mas eu acredito que essa sensibilidade que o Homero citou, nessas... Não que um homem não tomaria essa decisão, mas eu senti da Gisele naquele momento que eu guardei aquilo. A Gisele, não, isso daí não pode, não sei o quê. É uma empatia, né? E também no Dia Internacional da Mulher, né? A gente ganhava o nosso batonzinho, depois a Gisele saiu, cadê o nosso batonzinho? Oi meninas, boa noite, tudo bem? Meu nome é Mariane, eu estou no 5º termo de jornalismo. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, que eu acho que também entra um pouco no campo aí do conselho, né? De que eu estou aí, passei da metade do curso, eu já tive experiências profissionais desde o 1º termo, já estou trabalhando agora numa 3ª redação, então veículos diferentes. E no jornalismo, né, pessoalmente, eu encontrei alguns desafios, assim. Claro que não explicitamente, ninguém nunca chegou em mim e falou, nossa, você é mulher, então você não vai estar aqui. Mas, sabe, pequenas decisões, assim, que às vezes a gente sabe que o nosso currículo tem que ser um pouco melhor do que o do outro, que às vezes o fato da gente ser mais reservada, não falar muito, faz com que uma pessoa que fale muito, que seja mais dada, acabe meio que saindo na frente. Não sei se vocês já passaram por experiências como essas, mas eu queria que vocês dessem um conselho nesse sentido, de quando a gente, assim, se depara com uma situação dessa, de, às vezes eu estou concorrendo com um homem para uma vaga, sinto, sei lá, que o meu currículo não é tão bom o suficiente, ou às vezes por um homem saber falar melhor, ou porque um homem está entrevistando a gente, sabe? Como a gente pode se portar nessas situações para que a gente não fique assim por baixo, porque cada uma, né, sabe da competência que a gente tem, dos cursos, currículo, enfim, que a gente tem.
Então, como a gente se portar nessa situação para também não se deixar, não ficar tão intimidada, enfim. Bom, eu acho que um ambiente que já gera essa sensação não é um lugar para você. Eu penso muito. Às vezes a gente pode escolher aonde a gente quer estar. Porque eu acho que durante muito tempo, e aí isso, né, não só no fato de ser mulher, ou às vezes até por habilidades específicas que a gente tem, o lugar leva a gente a acreditar que a gente não é boa o suficiente. Eu acho que isso é praxe. E a gente precisa entender que, às vezes, o lugar não é bom o suficiente também para a gente. Quantos lugares que a gente vê que a pessoa transborda, a pessoa tem muito conhecimento e a pessoa não sai daquele lugar. Mas por quê? Porque não é um lugar fértil para que ela se desenvolva e cresça. Então, acho que se um dia, né, você vivenciar, você já descarta você antes de ter esse preconceito, esse olhar. Fala, não, esse não é um lugar que eu quero estar. E buscar um lugar onde respeite você como profissional, que veja suas habilidades. E cada vez mais, eu acho que as empresas precisam ter a sensibilidade de entender, quando elas fazem também uma contratação, se aquele perfil é ideal para a vaga. Porque muitas vezes, vou me colocar nesse lugar, vendas. Eu sou do marketing, mas eu sou dos bastidores, né? Eu não sou uma pessoa que fala e que comove, que... Não, eu prefiro ficar quietinha, se não puder aparecer para mim, melhor. Para mim, estar hoje aqui é um desafio, porque eu evito o holofote. Mas, se eu me colocasse no comercial, eu não ia desempenhar. Porque não é aquilo que eu tenho de melhor para dar. Eu gosto de pensar, de fazer estratégia, planejamento. Então, muitas vezes, a gente precisa entender também. Às vezes, uma vaga, igual você falou assim, às vezes o homem fala melhor, tudo. Mas não é nem sobre isso. Às vezes, a vaga que você vai ocupar, ela precisa desse olhar mais introspectivo, ela precisa desse olhar mais analítico. Então, o conselho que eu te dou é: entenda primeiro se o lugar realmente é um lugar onde vai te permitir crescer. Que eu acho que hoje, em qualquer... Até aproveitando que as meninas falaram da proatividade, de você, né, oferecer mais do que é solicitado. Quando você está num lugar próspero, você oferece e você consegue ter a recompensa. E aí eu falo por mim. Hoje, na empresa que eu trabalho, eu entrei como coordenadora e eu fui dando muito mais, igual a Paula falou. Era para fazer, e eu falava, gente, mas por que a gente não faz isso? Vamos fazer aquilo, vamos fazer uma imersão. Na hora que eu vi, eu estava no meio dos gerentes, fazendo uma imersão para eles, que eu falei, gente, ou esse negócio vai dar muito certo, ou vai dar muito errado. A gente ficou 3 dias no Terra Park. Eu fiz uma imersão baseada na metodologia da Ana Couto, para a gente descobrir propósito, para descobrir persona, arquétipo, tudo com o diretor e os gerentes. Naquela oportunidade, eu fiz muito além, né, do que eu estava sendo paga. Mas foi a partir daí que, depois de 1 ano, que eu consegui estar sentado com eles como gerente também. Então, acho que aproveitar, entregar além, sempre vai ser... Se você estiver num lugar próspero, sempre você vai receber isso de volta de alguma maneira. Esse é meu conselho. Você falou tudo. Realmente, se você se sente mal naquele local, não é para você, né? Se você se sente inferior também, não é. Igual, por exemplo, eu tô hoje eu estou, eu falo. Hoje eu estou, né? Amanhã não sei. Né? Então, assim, você é uma profissional única. Você é essa profissional, você tem isso a oferecer. Então, assim, a sua vida não é a empresa que você trabalha. Entendeu? Muita gente confunde, muita gente se funde com a empresa. Muita gente se funde com a empresa. Mas na primeira oportunidade que a empresa tem, a empresa vai falar tchau para você. Você não, todo o seu talento, tal, foi substituído pelo outro que vem, mas o problema não é o outro que vem, não é você, entendeu? O problema é, como ela disse, o problema é esse lugar que você pretende estar. Então, se você não se encaixa ali, não é para você estar, né?
Então, assim, e uma coisa que eu levo assim, para mim, igual hoje eu tive uma experiência dessa. Trabalhei 6 anos no curtume, em um curtume, no setor de comunicação. Gente, mas que um curtume, por exemplo, vai me trazer hoje pelo que eu faço hoje? Daí hoje eu estava na rádio, estava entrevistando um cara que é um pesquisador na área do agro, que vai ter a FEICORT, enfim, tal. E daí eu fui, embalei na conversa, e vai, papapá. Mas isso foi surgindo pelo meu conhecimento que eu tive lá na Vitapele, lá no Curtume, porque eu acompanhava a BAT. Olha isso. Gente, eu sou jornalista, o que eu tenho que acompanhar a BAT? Eu ia para Bataguaçu, eu ia tirar foto, eu ia filmar o rebanho lá do Nilson Vitale, lá na Aurilândia, eu e a Valéria Garbulli, íamos atrás. Então, assim, toda essa bagagem eu coloquei na entrevista hoje. Daí eu terminei a entrevista, devolvi e tal. Daí o operador de áudio lá, que trabalha comigo, Zé Ricardo, falou assim, vem cá, certeza que você tem um rebanho lá confinado? Eu falei, não. Daí eu falei, cara, isso daí... eu fui lembrando de tudo que eu vivi lá na Vitapele. Você vê? Então, toda a experiência que a gente passa, a gente vai trazendo no nosso currículo da vida, nosso currículo interno, né? Toda a experiência, até mesmo com pessoas. Quando você tem uma experiência negativa, quando você passa de novo, você fala, não, já passei por isso, então eu vou por outro caminho com essa pessoa e tudo mais. Então, assim, tudo é experiência e eu acredito também nisso. Se a gente não se encaixa em um local, é porque aquele local não é para ser da gente, né? E outra coisa, eu acho que por ser mulher e homem, eu acho que isso não pega muito hoje em dia. Eu acho que muito mais no nosso meio de jornalismo, principalmente jornalismo de TV, é mulher contra mulher. A mais bonita, a mais nova, entendeu? Às vezes a pessoa não é nem mais capaz que você, mas ela é mais nova, ela é mais bonita, então para o vídeo fica melhor. Você está entendendo? Porque a nossa profissão... Pode falar, Gisele? A realidade? O médico, quando ele vai ficando mais velho, ele vai ficando o quê? Eu vou no médico mais velho. Por quê? Porque ele é o mais experiente. Eu vou no médico vou no professor. Olha, aquele lá é o professor, ele é o mais velho e tal. Agora, o jornalista, eu estava falando sobre isso com a Alessandra do Vale esses dias. O jornalista, quanto mais velho ele vai ficando, mais desvalorizado ele vai ficando. Entendeu? Não digo assim desvalorizado no sentido de que as pessoas não acreditam mais em você, tal, mas na questão de mercado, sabe? Porque na nossa área, eles querem o quê? Mão de obra barata, carinha bonita, só para aparecer, porque, tipo, gente que só lê o script aqui, carinha bonita, tal, que não... Muitas vezes não, mas tem carinha bonita que pensa, tá, gente? Estou generalizando, tá? Mas, assim, e muitas vezes, um profissional já de idade, a gente vê isso na rede, né, gente? Quando você vê a Globo na rede, sei lá, todos, né? Você vê a rede, vários profissionais antigos estão sendo substituídos, né? Por que isso? Né? Então, assim, não se sinta desvalorizado, até mesmo que o mercado está fechado. Acredito que você tem que seguir uma trajetória. E o que tiver que ser seu, vai ser. Fazer um complemento, a professora Fabi até coordenou um trabalho aqui de TCC, que é o Margaridas, do qual até você participou. Acho que essa questão que você está falando pesa principalmente na televisão, principalmente ligada à aparência, que era o que eu ia falar aquela hora. Para a mulher, a questão da aparência, principalmente na TV, é uma coisa que pesa mais. Você e a Stephanie, que tiveram nessa passagem também pela TV, você acredita que isso, para a mulher, tem um peso maior? Ah, pesa. Principalmente o peso. Porque a TV, literalmente, porque a TV, o vídeo, né, engorda mais de 5 quilos, né? Então, assim, muita gente, eu vou na rua, nossa, não sei o que, nossa, no vídeo estava enorme, não sei o quê. Apesar de eu estar fora do meu peso, né? Igual o Mero me conheceu, eu tinha 40 quilos, né, Mero? Eu pesava uns 40 e poucos quilos, dele também, eu era magrinha. Mas, assim, os 40 anos chegaram, né, gente? Então, assim, mas a gente tem que se cuidar, né? Não falo que a gente não tem que se cuidar, mas realmente
a TV tem ainda essa coisa da ditadura, de cabelo, todo dia tem, sabe, você tem que se arrumar, tipo, eu aprendi a fazer automaquiagem, então, assim, eu fico, todo dia que você fico, porque é o dia inteiro, né, a rádio de manhã, e a rádio hoje, a rádio é web, né, a rádio hoje você aparece, não dá para você aparecer lá na internet de qualquer jeito. Então, daí você tem que se maquiar também, ficar lá com a roupa, enfim. E a gente sabe que quanto mais magra você tá, a roupa cai melhor, não marca aqui, não marca ali. Então, assim, não adianta falar que não, gente. Eu sou muito sincera. Eu acredito que hoje pega, sim. Ainda pega. Um pouco menos, mas ainda pega. Você está falando, eu estou lembrando, esses dias, não sei se vocês viram nas redes sociais, a Rafa Brites e o Felipe Andreoli, eles estão fazendo um casal, né? Começaram acho que dois programas juntos na Record, né? E eles nunca tinham trabalhado juntos. Então, eles têm a mesma carga horária hoje, né? Só que na folga, ela fez um desabafo no Instagram dela, falando que eles têm as mesmas folgas, né? Só que na folga dele, o que ele faz? Ele descansa. E na folga dela, o que ela tem que fazer? Unha, cabelo, não sei o quê, e ver roupa, e depilar, não sei o quê, não sei o quê. E que aí, tipo, ela estava saindo para fazer essas coisas que é uma obrigação, né? Assim, especialmente no caso dela, é uma obrigação, como você está falando. Você está maquiada, linda, mas é uma obrigação, né? E que ele falou, tipo assim, você já vai lá fazer suas coisas. E aí, né? Epa! Mas aí ela falou, gente, tipo assim, a gente tem, sei lá, ela falou, não vi o vídeo todo, mas tipo assim, 2 dias de folga. Ele fica 2 dias descansando. E eu fico um dia inteiro tendo que fazer todas essas coisas que cabem à mulher, porque eu tenho que me apresentar de uma forma diferente. Então, tem algumas diferenças aí, né? E aí, isso falando de 2 pessoas que estão apresentando um programa, tal, que deve ter babá, que, enfim, né? Que deve ter uma rede ali bem tranquila, né? Agora, as meras mortais tem toda essa questão além, né? Que depois até eu queria entrar nessa questão da maternidade também, né? E assim, ó, às vezes, para te contratar, o cara nem fala nada, né? O chefe nem fala nada. Mas só que eu acho que hoje, muito mais do que essa coisa de homem e mulher, tem muito a questão do peso. O peso, eu acho que o peso da pessoa e a aparência hoje é um fator, é algo velado, que não pode falar, porque senão a pessoa mas acontece. Acontece. É que tem uma junção também, né, Paula? Na verdade, tem a questão desse olhar, mas a gente também se cobra como mulher, né? Então, assim, não é só a empresa para com a gente. Na verdade, a gente também começa a se olhar, porque a gente quer, por mais, né, que a gente às vezes, não, eu me aceito, meu perfil é esse, mas a gente também se cobra em querer se apresentar, né? E isso não só na TV. Às vezes a gente vai trabalhar com vídeo, vai gravar uma videoaula, né? Tem o sócio lá da empresa que eu trabalho, que é dono, ele tem uma outra empresa que ele trabalha com software, com tecnologia, e lá as meninas gravam um vídeo para clientes, ensinando como usar a tecnologia, enfim. E aí, por mais que não seja algo que fique ali divulgado, imagina só, ninguém quer gravar um material que vai ficar ali você, né, de uma forma, uma imagem que você não queira, né? Mas é para poucas pessoas, mas é a minha imagem, né? Então a gente se preocupa, a mulher se preocupa muito com isso. O homem não, chega lá, grava, vai com a camisa lá e tá pronto e passa alguma coisa no cabelo e vai. E a gente não, a gente tem essa preocupação a mais, né? Mas em relação à questão, até para fechar o que as meninas falaram, né, sobre esse conselho aí, de se colocar num lugar, às vezes, que a gente não se sente à vontade, eu acho que até para fechar, o primeiro ponto que a gente precisa pensar a gente precisa se conhecer, primeiramente, né? Porque muitas vezes, quando a gente vai para uma entrevista de emprego, até a Mariane colocou, né? Às vezes o homem vai falar melhor, às vezes uma pessoa que está me entrevistando é um homem.
a gente está muito mais preocupado em mostrar a gente ali para a pessoa que está nos entrevistando do que a gente entender quem é a empresa que está me contratando. Então, muitas vezes a gente não está prestando atenção na própria pessoa que está entrevistando a gente, porque às vezes é o coordenador ou é o RH, e a pessoa que está ali na empresa, ela tem esse fit já, ela já faz parte da cultura daquela empresa. E você tem que também observar, será que a pessoa que está me entrevistando, ela transmite, às vezes, a cultura de uma empresa que eu quero trabalhar, que faz parte daquilo que eu me identifico? Então, a gente já consegue fazer um filtro ali também. Né? Mas como a gente vai na postura de recrutado, de ser entrevistado, a gente não presta atenção nisso. Né? E aí, às vezes, onde a gente não consegue se diferenciar. Entra e fala, não era aquilo, não me sinto confortável. Mas ali você também tem a oportunidade de filtrar o que está na sua frente. Qual é a empresa que você está se colocando à disposição para entrar, para trabalhar? Né? Então, acho que se conhecer e entender quem você é, o seu perfil, faz muito parte disso, de você saber onde você quer estar também. Né? Só pontuando aqui uma situação que a gente teve um contato com até com uma jornalista de São Paulo, enfim, né, de uma emissora tops aí. E assim, para você ver a coisa da mulher, né? Antigamente a contratação era o quê no vídeo? Era loira, alta, do olho claro, blá, 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 né? Hoje, essa galera loira, alta e tal, não está sendo contratada porque ou não está tendo muita ascensão, porque daí tem a contramão, né? Por quê? Porque eles estão querendo contratar a minoria de gêneros e também pessoas negras, enfim, tal. Então, essa pessoa falou assim, olha, hoje em dia, se você é alta, loira, e também tá meio que fora do mercado. Tá nessa coisa hoje em dia também, viu? Então, assim, o mercado tá meio que diferente aí do que na nossa época, quando a gente entrou. Então, assim, prova disso aquela do Tempo, esqueci o nome dela agora, a Brasil, né? Jaqueline Brasil. Né? Quantos anos que ela tá no Tempo, né? E fica ali, só ali, né? Não sai dali, né? É loira, tal. Não sai. E ela é competentíssima, né? Ela é super, fala bem, tal. Daí é o outro lado, né? Boa noite, meninas. Prazer. Eu sou a Júlia. Eu estou no primeiro termo de publicidade e propaganda. E eu vou pegar um pouco de carona na pergunta passada, só que eu queria ser um pouco mais ampla, sair da questão de feminilidade e mais para profissional. Eu queria saber se vocês podiam compartilhar com a gente alguma desavença, algum desafio que vocês tiveram enquanto profissionais. Tipo, algum cliente que vocês, não sei, não deu certo, alguma entrevista falha, algum momento que vocês pararam para pensar que, meu Deus, será que eu estou no lugar certo? Porque eu acho que eu posso falar pelos meus outros colegas do primeiro termo que a gente entra assim com uma expectativa e a gente não tem toda essa experiência de receber, por exemplo, um não ou ter algum problema, alguma dificuldade ali no meio do caminho. E eu acho que isso para a gente talvez seria um incentivo, algum conselho, um exemplo para a gente seguir de, você pode lidar com isso, pode acontecer isso na sua carreira como profissional, mas não é o fim do mundo. Então, eu queria saber se vocês podiam compartilhar alguma desavença do que vocês tenham passado e que depois tem dado certo. É difícil, né? Não se comprometer. Mas até da última pergunta, depois quando foi para você, eu falei, nossa, já teve uma situação recente. Quando eu entrei na Mampay, já teve um parceiro que aí numa reunião de ideias, e eu super empolgada, tinha acabado de entrar, então estava trazendo um monte de sugestões. Ele só virou para mim e falou assim, nossa, muito legal isso no mundo das ideias. Aí cutucou outra pessoa e falou assim, vamos esperar daqui 3 meses para ver se ela fica. Aí, na hora que ele falou aquilo, e assim, eu já estava insegura, porque eu falei, na hora que eu entrei, eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Era um universo muito diferente. E aí, respondendo até outra pergunta, não era sobre o lugar, era sobre a pessoa, era sobre a crença dele. E aí eu falei, daqui 3 meses a gente conversa. Só respondi isso, eu não falei, não vou precisar provar nada para ele nesse momento. E se passou, muitos anos, 3 já, e recente
a gente teve uma oportunidade onde ele falou, nossa, não imaginei que você fosse durar tanto. Aí eu peguei e falei, eu lembro o dia que você falou isso para mim. Eu falei, eu lembro o dia que você falou isso para mim, mas aqui estou. Ele falou, nossa, e como mudou? Nossa, não imaginei que você fosse ter a força de estar na frente de uma empresa que é voltada a resultados e é uma pressão muito grande. Você com o seu jeitinho, porque daí eu sou baixinha, falo meigo, aí todo mundo acha que não vai aguentar. Mas não é sobre isso. Então, acho que o julgamento, ele vem, não tem como, mas é muito mais sobre o outro do que sobre você. E muitas vezes a gente não dá a resposta na hora, a gente dá depois de 3 anos, né? A própria pessoa reconhece, né? Mas, assim, se a gente não tem a mente forte, você se abate, você fica remoendo. E teve várias histórias com a mesma pessoa. De, às vezes, eu chegar num evento e aí tinha cortado o cabelo. Nossa, você está parecendo era dos Flintstones, a Vilma. Então, mas pior que não. O que eu percebi ao longo do tempo, né? Porque depois no começo a gente fala, nossa, é comigo, é algo pessoal. Mas existe a intimidação, às vezes até por insegurança. Às vezes era muito mais uma insegurança que a pessoa queria transferir. Então, assim, eu percebi que em vários momentos tinha umas alfinetadinhas, mas era para me deixar insegura, para que, de repente, eu não questionasse algo, enfim. Então, tem esse cuidado. E não precisa falar grosso, não precisa ser grossa para se impor. Acho que cada um, dentro do seu perfil, do seu jeito, vai conquistando, não como que faz, mas pelo que entrega. Acho que, no final das contas, é o resultado que você oferece, que fala mais do que 1000 palavras. Eu já citei algumas situações que eu vivi, né? Tem várias. Porque, assim, eu acho que quando a gente se posiciona, assim, eu posso ter uma postura, vamos dizer assim, errada aos olhos de outras pessoas, mas no meu trabalho, eu não sou, assim, aquela de hoje, nesse trabalho, muito assim dos amiguinhos, das panelinhas, eu não gosto. E eu não estou em nenhuma. Gente, que horror, né? Não, mas... Porque, assim, eu trabalho, faço o meu e vou embora. Isso daí evita muita coisa, tá? Um conselho, né, Gi? Pedir um conselho, né? Isso daí evita muita coisa no trabalho, tá? Porque tudo surge na cozinha, às vezes, ali no refeitório, no café, entendeu? Mas nos momentos mais, assim, inesperados, as piores coisas acontecem, entendeu? Mas, assim, então, assim, evito um pouco. Mas eu sou igual o Carlos Drummond de Andrade, eu tenho os poucos e bons amigos lá, né? Enfim, no meu trabalho. Mas eu acho que você tem que gostar do que você faz, acima de tudo. As pessoas não podem influenciar no seu trabalho. Com relação a situações assim, de homem e mulher, você está dizendo, né? No geral mesmo. No geral? Bom, teve uma situação há pouco tempo de homem e mulher, por exemplo. Eu fiz uma reportagem, daí era uma reportagem política, que envolvia um prefeito. Daí saiu essa reportagem. Daí eu fui entrevistar esse prefeito numa outra oportunidade. Daí eu fui, meu Cinegra estava do meu lado, né, o Cinegra, e infelizmente a gente estava tomando café e eu fui surpreendida, assim, né, na prefeitura, enfim, ele começou a gritar e começou a falar, você acha que minha família é o quê, que não sei o quê, blá, 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 coisas pessoais. Daí eu peguei e fiquei quieta, falei para o assessor dele, falou, tô indo embora, ele tá exaltado, fui embora. Mas daí chegou no elevador, eu chorei, assim, sabe? Eu não sei se foi de raiva, se foi de... Porque ele fez isso na frente de muita gente. Mas daí eu virei pro meu Cinegra, você gravou?
Montenegro, não. Eu falei, eu te mato. Mas foi isso. Daí, quando eu cheguei na redação, o meu gerente de jornalismo falou assim, se fosse o seu outro companheiro de trabalho, que é homem, ele não faria isso. Daí, eu nunca tinha passado por isso. Daí eu falei, ué, por que será, né? Será que ele sentiu a vontade de me humilhar porque eu sou mulher? Sei lá. Então, eu fiquei pensando naquilo. Mas daí outra pessoa falou assim, se fosse o fulano, duvido que ele faria isso com você. Eu falei, gente, que negócio é esse? Mas, assim, trabalhei tudo isso, mas depois eles me tiraram para entrevistar esse prefeito, entendeu? Então, assim, me senti um pouco fragilizada com relação a isso, essa situação, né? Por eles acharem que ele tinha feito aquilo por eu ser mulher. Mais receio. Talvez. Então, essa foi uma situação que me chamou atenção, assim, recentemente. Mas, assim, eu não tenho... Eu encontrei... Depois ele perdeu as eleições, né? Encontrei com ele outras vezes. Me abraça, me cumprimenta normal. Para mim, foi um momento de nervoso dele. Não por eu ser mulher, mas as outras pessoas lá dentro encararam porque eu era mulher. Mas, enfim, foi uma situação meio... Oi? Não, ele me abraça... É político, né? Ele me abraça como se nada estivesse acontecendo, né? Júlia, eu queria te dar um conselho que eu aprendi a duras penas. Vão ter momentos, né? A vida é feita de momentos que no trabalho, ou com um colega de trabalho, ou com o chefe, ou com o cliente. Um conselho não responda na hora. Um WhatsApp, né, como a Paula falou, espera, porque assim, dá um impulso, né, de falar o quê? Pera aí, né? Não responda na hora, se possível, só no outro dia. Essa noite, assim, dá uma diferença, e aí a sua resposta é muito melhor, é muito mais racional e muito acima do que você daria ali na hora da raiva. Já aprendi isso, eu estou com ex-colegas de trabalho aqui, a Mônica e a Larissa, e eu estou lembrando de tanta coisa, cada conversa aqui, que a Mônica viveu muito isso. A Mônica trabalhou comigo na TV Bandeirantes e muitas situações que eu... E lá mesmo eu aprendi, eu falei, nunca mais eu vou responder no ímpeto, eu vou esperar. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu queria saber, vocês trouxeram muitos desafios que vocês enfrentam no dia a dia, e o que mais me chamou a atenção foi em relação à beleza. Eu queria saber como que vocês acreditam que o empoderamento feminino, mais discussões como essa, possa ajudar a mitigar esses efeitos negativos que a mídia traz em relação à comunicação. Vocês têm alguma ideia, alguma forma de ajudar nisso? Eu acredito que varia muito da área de atuação, né? No caso da Paula, isso é muito mais sensível. Então, assim, no marketing em si, eu acho que a gente precisa olhar essa questão da postura, né? Da beleza, não pela beleza, eu acho que do autocuidado, né? Que é o nosso marketing pessoal. E aí a gente vê uma série de pesquisas que quando a pessoa ela tem uma postura profissional, quando ela se veste de uma maneira condizente no lugar onde ela trabalha, isso gera resultado. E aí os números não deixam a gente mentir. Então, na meu ramo de atuação, igual o nosso comercial, os meninos, eles perdem, eu acho que um dia. Porque a gente fala que vai gravar vídeo, eles vão no salão, eles fazem a barba, o cabelo, chega com o blazer e passa o rolinho para não ter pelo. Eles são impecáveis, impecáveis. Mas por quê? Eles estão vendendo um produto de alto padrão. Então, eles precisam conversar com aquele público, né? Até, às vezes, o blazer tem que ser um blazer de marca, porque o cliente identifica e cria conexão através, né, das suas semelhanças.
Então, no meu segmento em específico, eu acredito que faz mais parte do marketing pessoal do que uma imposição, né, da sociedade ou do negócio. Tanto que, quando entra um corretor novo, a gente repara, daí ele vem todo diferente. Aí passa uma semana, já está com o jeitinho igual dos outros. A gente fala que é a calça curta, justinha, o blazer acinturado, né? Mas por quê? Porque existe um código, né, visual que é muito além. E a pessoa também, eu acho que começa a sentir esse pertencimento. Mas, por exemplo, né, se a gente for olhar para a diversidade, já teve pessoas do comercial, né, teve uma moça que trabalhou recentemente negra, e ela vinha com o safari, e ela era elegante e com o jeito dela, ela não perdeu a personalidade. Então, eu acho que isso que é importante, você não se descaracterizar, né, você perder a sua identidade para você colocar num padrão. Então, dentro disso, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. Por mais que tenha essa questão de como a sociedade vai usar, são muitos padrões impostos, mas eu acho que a gente tem que ter essa apresentação, como que a gente quer ser visto, né? A primeira impressão, ela é importante, a gente não pode desconsiderar isso, olhando do ponto de vista do marketing, tá? Já na minha área, a opinião pública conta e muito, assim. Tipo, vou dar um exemplo para vocês. Tipo, a gente vai no calçadão fazer Fala Povo, tipo, nossa, você cortou o cabelo. Tipo, você fez uma reportagem super, né, de investigativa, blá, blá, blá. O pessoal repara no seu cabelo, entendeu? Olha o cabelo da Paula, tava, né, um lado estava aqui, do lado estava aqui. O batom estava borrado. Nossa, muito visual, né? Muito visual. Então, assim, infelizmente, conta, né? Também as pessoas ficam reparando, na roupa, lá, a apresentadora está com aquela roupa, não sei o quê, olha que coisa horrorosa, olha aquela cor. Repara tudo nisso. O pessoal, os telespectadores reparam em tudo, né? Mas, assim, uma coisa pessoal, tá? Isso daí, Paula Cieplin. Hoje em dia, a galera tá usando e abusando de Botox, cara. Tá perdendo, às vezes, expressão. E nós trabalhamos com expressão, né? Jornalismo. Tipo, gente que tá, né? Eu tô falando... eu tô sendo muito antiética de falar isso, gente? Desculpa se eu tô... Mas, assim, às vezes tem, né, você fala, meu Deus, né? Tudo bem, aqui um ali, perfeito, né? Que a gente precisa, né, meninas? Mas, assim, a ponto de você perder o seu formato, né? Aquelas harmonizações, aquela coisa, perder, né? Aquela expressão do sorriso, tipo, tá triste, tem a mesma cara, tá alegre, tem a mesma cara. Então, assim, para o jornalismo isso daí é complicado, né? Então, assim, eu acredito que há mesmo essa questão do autocuidado, mas principalmente o jornalismo que aparece, que está na frente das câmeras, tem que ser um cuidado ainda maior, né? Tá super diverso. Às vezes a gente entra, o cara tá ali, antigamente não podia barba, agora tem repórter barbado, assim, aquela barba até às vezes por fazer, né? Tatuagem. Ó, eu, por exemplo, tenho uma tatuagem aqui, o povo já sabe qual que é o nome. Já me perguntaram uma vez, dificilmente eu uso regata, mas já usei regata, eu tenho uma aqui e uma aqui. Daí o povo, o que está escrito, que não sei o quê. Daí tem um pessoal que tem um monte de tatuagem aqui. Então, antigamente, se fosse antigamente, né, Gi? Não, de jeito nenhum. Né? E sempre cabelo cortadinho. Hoje em dia está mudando muito isso, né? Essa questão, mas essa questão do, acho que é um pouquinho mais além do autocuidado, né? Quando você aparece na TV. A gente às vezes fica preocupado muito com a beleza, pensando muito nessa questão só da estética, mas até complementando o que a Mônica falou, porque eu trabalho nessa área do marketing também. Quando a gente pensa na questão da sua imagem, a gente está pensando até na mensagem que você quer passar ali para outra pessoa, né? Então, não é só
não tem problema algum, às vezes, você trabalhar, ter um outro tipo de perfil, né? Não ter um outro estilo, né? Ter um estilo seu, ter a sua personalidade. Só que, em determinadas situações, a gente precisa pensar assim, né? A questão do autocuidado mesmo. O que eu quero passar para aquela pessoa que vai conversar comigo? Qual que é a mensagem que eu quero transmitir? Então, assim, se eu ocupo um cargo X, eu preciso ter essa imagem, porque aquilo vai dizer sobre a minha credibilidade, né? Sobre aquilo que... a forma como eu me comporto, como eu falo, a forma como eu observo, né? Como eu olho, o que eu visto. Então, assim, é muito sobre o que você quer transmitir, né? Então, isso cabe na função, ali no segmento que você vai atuar, e o autocuidado mesmo. Né? É legal isso que você falou, Stephanie, porque aí olhando mais na parte prática, tá? da publicidade, isso altera resultado. Né? Quando a gente publica um vídeo com determinada roupa, com determinada postura, a conversão é uma. E aí a gente tem exemplos, né? Às vezes a pessoa não teve esse cuidado de falar que mensagem que eu quero passar. Então, vou trazer de novo para o meu segmento. A gente tem o padrão, desde o padrão de entrada, de moradia, até o alto padrão. No alto padrão, tem que estar com paletó, e não é qualquer paletó, tem que estar com paletó com um corte bacana. Por quê? A gente não converte, e aí a gente tem a oportunidade hoje nas mídias digitais de fazer o teste AB, e a gente consegue ver que isso interfere também nos resultados. Então, até para orientar o cliente de vocês, isso é importante. Que imagem que o cliente, quem que é o público? E também ao contrário, muitas vezes, se você coloca um terno, tudo, você vai afastar um cliente, que ele vai falar, não, jamais isso é para mim. Então, a gente vai falar de um produto de entrada, então já tira o terno, escolhe um lugar diferente para fazer, vamos fazer no terreno, na obra. Então, assim, esse olhar também estratégico, ele é muito importante quando a gente fala de comunicação. Oi, Paula, boa noite, tudo bem, meninas? Meu nome é Jéssica aqui. Bom, abordando o tema da nossa mesa, eu gostaria de saber, Paula, diretamente com você, dentro da região, qual foi o seu maior desafio dentro da cultura da nossa região? Como jornalista. Como jornalista? Isso. Que assim, eu sempre fiz geral, né? Que é tipo tudo, né? Nunca fui setorizada em nada. Só que daí, há 3 anos, eu comecei a fazer jornalismo político. O Homero faz isso lá no Imparcial há milhares de anos, faz isso. É o pior... Não, Homero, é o pior setor que tem. Porque assim, é um grande desafio você atuar no jornalismo político. Porque um dia você tem que saber entrar nesses lugares para buscar informação, não se sentir e não propagar informações erradas, ou até mesmo ser usados, né, como o Mero disse, usados por eles, né, e manter a sua credibilidade. Eu, graças a Deus, durante todos esses anos, eu nunca fui processada, e eu chego no político, quem for, fala assim, ó, é o seguinte, estou com uma denúncia do senhor, é isso, isso e isso. O senhor vai querer falar? Eu falo para ele o que é a denúncia, tipo, não tem que esconder. Eu falo tudo, o que é a denúncia, o que é, papapá. Daí as pessoas ficam bravas, igual dessa ocasião desse prefeito, te xinga, enfim, tal. Não vai dar? Então, beleza, nós procuramos o fulano de tal, daí grava com aquela cara. Eu estou aqui na prefeitura, não sei o quê, nós procuramos a assessoria de imprensa, mas, infelizmente, até o momento, não recebemos uma resposta. Então, assim, dá sempre os lados, todos os lados, né? Mas o maior desafio de todos na minha carreira foram nesses últimos anos, que eu fui para jornalismo político, que é um grande desafio, porque a população precisa saber, porque é dinheiro público, né? Muita gente, igual aqui a região Oeste Paulista, muita gente, vamos dizer assim, a gente encontra muita gente simples, principalmente em cidades pequenas, que não sabem o que é um desvio
numa merenda escolar, um desvio de uma, sei lá, de uma verba do Fundeb. Você vai fazer um fala-povo, a pessoa não sabe o que é isso, sabe? Mas essa é a nossa função. É mostrar também esse lado chato de fazer, porque são reportagens chatas, tá? Eu sei que muita gente não gosta de assistir, mas são reportagens que são necessárias, né? Para mim, o maior desafio até hoje foi esse. Bom, gente, infelizmente está acabando o nosso tempo, mas eu estou muito feliz porque está acabando, mas tem muita gente que ergueu a mão querendo perguntar. Então, quando a gente encerrar oficialmente, quem quiser pode vir aqui conversar, tomar um cafezinho, né? Foi tudo feito bonitinho para vocês. Agradecer novamente a presença da Larissa, né, que viu aí muitos egressos que estão aqui hoje se formar. Né? Quando eu entrei no Imparcial, só tinha uma jornalista na redação, que ela era editora de cidades. Né? Depois, graças a Deus, quando a Paula já entrou, já tinha mais mulheres, e hoje a gente vê a presença da mulher cada vez mais na área da comunicação, né? Sem desmerecer os homens, que a gente precisa de todo mundo, de toda, né, essa força criativa, a gente se complementa. Então, eu estou muito feliz, espero que hoje tenha sido realmente um pontapé, né, Pri? Para outros encontros. E é isso, gente. Mas a gente vai terminar com um sorteio de brindes aqui que a Unimed deu para a gente. Vou pedir aqui para nossas convidadas tirar um nome. Marlene, nossa fotógrafa. Aê! Cadê minha equipe linda de staff para tirar umas fotos aqui? Parabéns. Tem mais brinde aqui, peraí. Ai, Paula. Balança. Ah, não. João Pedro Roque. Ah lá. Ó, se for presente para mulher, depois você me dá. Tá feliz? Cadê o... Vai, Mônica. Só falta ser eu, já pensou? Não estou enxergando, cadê meu óculos? Tainá Linhares. Isso. Acabou de sair? Ai, tira mais um. Não pode ir embora, tá vendo? Antônio Carlos. Cadê? Vem, Antônio Carlos. Aí. Ainda tem mais brinde, gente. Calma. Tira aqui, Pri. Gomes Silva? Isso? Não entendi aqui. Cadê a equipe aqui para me ajudar? Vamos ver. Quem que seria o primeiro nome? Procura lá na lista. Espera aí que cortou o primeiro nome, ela vai olhar ali. Tem alguém aqui, sobrenome Gomes Silva? Espera aí que elas vão conferir. Enquanto isso, tiro o outro, Pri. Cheio de brindes da Unimed. Ó. A Unimed Prudente, eu vou falar, hein? Tá chique. Lívia Gomes Fagundes. Caraca.
Conseguiram descobrir? Deve ter ido embora, né? Gomicil. Então vamos tirar outro. Agora sou eu. Deixa eu ver. Gisele Tomé. Fernando Santos. A equipe toda. Obrigada. Agora eu vou dar, né, um mimo para as nossas convidadas. Muito obrigada. Pode vir aqui que a gente já tira uma foto. Bom, gente, é isso. E agora a gente fica aqui à disposição para vocês conversarem aqui conosco, tá bom? Muito obrigada.